E o Flamengo pegou o mercado de surpresa no penúltimo dia da janela. Última contratação do Mengão definida. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também da venda de Matheus Gonçalves, que pode sofrer uma reviravolta e o jogador ser devolvido para o Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, e que esse mês seja um mês abençoado, em nome de Jesus. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, cara, nós já estamos em setembro e você ainda não se inscreveu no canal. Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Já começa o mês se inscrevendo, porque esse mês tem muita coisa. Esse mês tem Libertadores, esse mês tem Campeonato Brasileiro, esse mês tem seleção. Tem muita coisa pra gente falar aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. E todo mundo, ó, deixa aí o like. Deixa eu começar o vídeo aqui já atualizando a tabela do Campeonato Brasileiro, porque mesmo com o empate ontem sobre o Grêmio, o Flamengo permanece na liderança isolada, até porque o Palmeiras também empatou com o Corinthians. E empatou como sempre, aquele pênaltizinho mandrake, aquele pênaltizinho ali que cabe sempre uma interpretação. Flamengo é o líder com 47 pontos, o Cruzeiro é o segundo com 44, Palmeiras é o terceiro com 43, Bahia é o quarto com 36, Botafogo é o quinto com 35, Mirassol, que ontem aplicou uma goleada no Bahia, é o sexto com 35, São Paulo é o sétimo com 32, Red Bull Bragantino é o oitavo com 30, Fluminense é o nono com 28, Internacional é o décimo com 27, Ceará é o 11º com 26, Corinthians 12º também com 26, Grêmio 13º com 25, Atlético Mineiro 14º com 24, Vasco 15º com 22, Santos 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento também com 22 pontos. O Vitória é o 17º com 22, o Juventude é o 18º com 21, o Fortaleza é o 19º com 15, vive uma situação muito ruim no Fortaleza, e o Sport Clube do Recife é o 20º com 10 pontos. Essa é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro ao término da 22ª rodada. E ontem, depois do jogo, o Boto soltou os cachorros em cima da arbitragem, reclamou muito, principalmente da maneira que o Flamengo vem sendo prejudicado. Ele disse que é muito preocupante a arbitragem. Ele disse assim: eu estou preocupado com a arbitragem, não é pênalti, no caso que foi marcado para o Grêmio. Até parece que é pênalti. Matematicamente, é impossível um time que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 3 escanteios contra 0. O árbitro consegue marcar mais faltas contra o Flamengo do que contra o Grêmio. Isso é um padrão que eu tenho verificado nas partidas. Isso é impossível. Nossos jogadores cada vez que tocam nos adversários é falta. Os adversários que quando tocam no nosso jogador não é falta. Isso me preocupa. Eu peço alguma atenção para que o campeonato seja decidido em campo. E ontem eu cobrei isso aqui do Flamengo. O Boto tem que gritar, o BAP tem que gritar, o Felipe Luiz tem que gritar. Ah, Flazoeiro, mas aí eu não concordo, porque senão a gente vai virar um time de chorão. Cara, infelizmente, vou dizer uma parada, infelizmente, o Campeonato Brasileiro ele só funciona assim. Por que ninguém prejudica o Palmeiras? Vê se alguém erra contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sabe por que não erra? Porque se errar, o Abel reclama, a Leila reclama, jogador, todo mundo reclama. Se tem algum erro de arbitragem contra o Palmeiras, todo mundo reclama. O árbitro já entra para apitar o jogo do Palmeiras com medo. Porque o Jean-Pierre, aquele que parecia com o Vin Diesel, ele errou lá um jogo, o cara sumiu. O cara nunca mais apitou nada. Nunca mais o cara apitou nada. Por quê? Porque errou contra o Palmeiras. Então o Flamengo tem que gritar mesmo. O Boto tem que gritar, o BAP tem que gritar, o Felipe tem que gritar. Todo mundo tem que gritar. Errou. Se estão errando contra a gente na cara dura, se estão vacilando com a gente na cara dura, tem que gritar, pô. Infelizmente é assim que as coisas acontecem. Bom, o Boto também falou sobre a última contratação do Flamengo na janela de transferência. Ele foi perguntado: Boto, 2 dias de janela aí, dia 1º e dia 2 de setembro,
o Flamengo vai fazer alguma contratação? Ele não deu certeza, né? E falou: olha, nós estamos muito satisfeitos com o que fizemos nessa janela. Definimos as prioridades, fomos atrás delas e contratamos jogadores. Então, estamos muito satisfeitos com o que foi feito na janela de transferência, dando a entender de que Jorge Carrascal foi a última contratação do Flamengo, pelo menos nessa janela. O que vai acontecer agora é saída de jogador. Por exemplo, para a Arábia pode sair até dia 10 de setembro. Eu acho que para a Europa também, até dia 10 ou dia 15 de setembro. Aqui para o Brasil só até amanhã. Então, assim, agora o que o Flamengo vai ter é saída de jogadores. Contratação, ao que tudo indica, não mais. Flazoeiro, e o Marcos Leonardo? Marcos Leonardo está indo para o São Paulo. A informação é que o Al Hilal liberou o jogador por empréstimo até o final desse ano. Flazoeiro, o Flamengo tentou, mas acredito também que foi um pouco de preferência do jogador em ir para o São Paulo. É o que o Bruno Spindel, né, tinha falado aqui uma vez. Às vezes o jogador não quer vir para o Flamengo, porque se ele vier para o Flamengo, ele vai ter que brigar a posição. Aqui no Flamengo não tem esse negócio. O cara, se vier, vai ter que brigar a posição, vai ter que correr, vai ter que dar vida, não tem jeito. E às vezes isso faz o cara simplesmente não querer vir para o Flamengo. Não sei se é o caso do Marcos Leonardo, tá? Mas muitas das vezes é isso que acontece. O jogador tá vindo, mas está vindo para jogar no São Paulo. Joga por empréstimo até o final dessa temporada. A ideia dos árabes é dar a ele uma visibilidade, dar a ele ali, fazer, né, com que mais clubes vejam ele, tentando vender ele para algum clube da Europa ou até para algum clube da Arábia no final dessa temporada. Ou seja, nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, já 3 meses de contrato aí de empréstimo com o São Paulo. Bom, também talvez seja por isso que o Flamengo não quis, né? Talvez o Flamengo queria uma coisa mais longa, assim, talvez até o meio do ano que vem. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Matheus Gonçalves. Gente, porque pode acontecer uma reviravolta e o Matheus Gonçalves ser devolvido para o Flamengo. Que isso, Flazoeiro? Verdade. O que acontece é o seguinte, gente. O Matheus Gonçalves viajou, fez exames médicos e foi aprovado. E até agora ele não foi anunciado lá e nem o Flamengo anunciou aqui a saída dele. Sabe por quê? Porque até agora os clubes não conseguiram chegar a um denominador comum na forma de pagamento. Então, por mais que o jogador foi para lá, para a Arábia, por mais que ele fez os exames médicos, por mais que está sendo feito todos os procedimentos de uma contratação, o contrato dele ainda com os árabes não está assinado. O motivo é que está rolando esse imbróglio entre as partes, entre Flamengo e o Al Ahly, na questão do pagamento. E sim, a gente pode ter uma reviravolta e pode ter o Matheus Gonçalves devolvido para o Flamengo. É óbvio que há um esforço mútuo entre dirigentes do Flamengo e empresário do jogador e o próprio Al Ahly. Tá todo mundo ali tentando chegar a um denominador comum. Mas caso não chegue, o Flamengo vai pegar o jogador e vai trazer o jogador de volta e ele continua aqui no Flamengo até o final da temporada. Mas ele saiu, foi para lá, fez o exame e pode voltar para o Mengão. Bom, falar agora sobre o Jorginho, o jogador esteve fora do jogo de ontem, isso porque ontem ele foi ao Ninho do Urubu para fazer uns trabalhos e fisioterapia e estava ainda com incômodo na coxa e por conta disso não foi relacionado e fez uma falta danada no jogo, principalmente quando sai o De La Cruz. Tipo, se você tem um Jorginho ali, eu acho que o jogo era outro. Não acho que o Jorginho, eu acho que o De La Cruz, ele substitui o Jorginho à altura, assim. À altura. Você vê que ontem o meio-campo do Flamengo com o De La Cruz, com o Saul, estava funcionando perfeitamente. Mas eu acho que na hora da troca, que saiu o De La Cruz e entrou o Everton Araújo, o meio-campo do Flamengo sentiu bastante. Mas, vambora. Não adianta querer andar para frente olhando para trás. Já passou, o Flamengo continua líder, o Palmeiras também empatou, então é a gente continuar a nossa caminhada e a nossa jornada nesse Campeonato Brasileiro. Bom, o Flamengo tem folga até sexta-feira, então folga hoje, amanhã, quarta, quinta. Na sexta, o Flamengo volta a treinar. Pô, Flazoeiro, mas uma semana de folga? Sim, eu vou explicar até o motivo para vocês por que o Flamengo está dando uma semana de folga. O que acontece é o seguinte, no meio do ano,
todos os clubes do Brasil, exceto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, tiveram férias por causa do Super Mundial. Esses 4 times não tiveram. Então, por conta disso, essa semana aí é folga para todo mundo. E aí volta a treinar na sexta, até porque o Flamengo só volta a jogar no outro domingo, dia 14. Então vai ter a semana que vem inteira para poder treinar. Então essa semana é todo mundo de chinelo, em casa, descansando. E tá bom também, às vezes precisa descansar. Mas a gente vai atualizando vocês de todas as notícias do Mengão, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!